Boa noite a todos. É com grande alegria que venho aqui hoje, nessa quinta-feira, nessa noite. Vamos desacelerar nossos pensamentos, serenar nossos corações, pedindo ao Cristo que tudo que for falado aqui hoje, a gente possa refletir. Sempre serve para alguém. E que, com as palavras dessa noite de palestra, a gente consiga sair daqui um pouquinho mais aliviado com esse mundo que está lá fora, acelerado. Os dias parece que passa muito rápido. E que aqui a gente consiga relaxar e que a gente consiga atingir o objetivo, que é refletir na nossa vida. E hoje é com grande alegria que a gente recebe o seu José para a palestra de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Hoje, o tema que eu peguei para a palestra de hoje é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala sobre o egoísmo. E ele começa falando assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Então, ele deixa bem claro que o egoísmo é um dos maiores problemas que ainda retardam o progresso da humanidade, o progresso do nosso mundo. Geralmente as maiores guerras, os conflitos familiares, os conflitos entre amigos, enfim, todos os maiores problemas que a humanidade enfrenta, dependente se é nível macro, se é nível micro, é por conta do egoísmo. Isso em sua maior amplitude. E quando eu falo em relação ao egoísmo, muitas vezes a gente não reconhece o egoísmo dentro de nós. A gente acaba achando que alguma atitude que a gente toma, ela não é egoísta, quando na verdade é. E aí o egoísmo, qual que é o antagônico do egoísmo? É a caridade. Quando a gente vai deixando de ser egoístas, a gente vai se tornando mais caridoso. E Jesus, ele veio lá falar lá atrás para a gente, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a gente só vai conseguir evoluir como pessoas, poder habitar mundos felizes, enfim, poder ascender e deixar as dores para trás quando a gente se despir da chaga do egoísmo. Enquanto a gente tiver qualquer resquício de egoísmo dentro de nós, a gente não vai ter encontrado a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade que eu digo, não é aquela caridade que a gente vai uma vez na semana, que nem que eu estou fazendo aqui, vindo aqui da palestra, ou a gente vai doar uma peça de roupa, doar alimentos. Claro que isso é importante, mas essa
é apenas uma gota no oceano do que a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela é moral. Ela é a caridade da gente se doar no dia a dia e principalmente para com o próximo mais próximo de nós. É a caridade mais difícil de ser feita. É aquela caridade que a gente tem que muitas vezes reencarnar do lado de uma pessoa que foi adversário nosso em inúmeras vidas, isso seja como um pai, uma mãe, um irmão, ou alguém do nosso trabalho, e que a gente já naturalmente tem conflito com aquele espírito, e que a vida nos colocou do lado dele para superar esses conflitos. E a gente tem dificuldade de conseguir essa caridade. Olha só, essa é a verdadeira caridade moral. Se você consegue perdoar uma ofensa, se você consegue tolerar uma pessoa difícil, se você consegue amar o seu inimigo, é uma caridade muito superior do que uma vez por semana você ir doar leite, doar uma sobra do seu orçamento. Porque é uma caridade muito mais difícil. É muito difícil a gente tolerar aquela pessoa do trabalho que vive provocando. É muito difícil a gente perdoar uma pessoa que vive nos ofendendo. Nós temos, e tudo isso é o quê? É resquício do egoísmo que ainda habita dentro de nós. Nós ainda somos pessoas egoístas. Quando nós, por exemplo, discutimos política, vamos imaginar, vai, e a outra pessoa, ela pensa completamente diferente de nós. Ela vota num candidato diferente, ela tem uma visão política diferente. A gente já tem dificuldade em aceitar essa opinião diferente. A gente já acha que a pessoa está errada e a gente é o certo. Isso já é a imposição do nosso próprio egoísmo. E aí, quanto mais a gente vai ascendendo socialmente, mais o egoísmo vai aflorando dentro de nós. E esse egoísmo que aflora dentro de nós, principalmente em posições de poder, é o que resulta em guerra, é o que resulta em briga, é o que resulta em desacordo entre países. Olha tudo o que a gente está passando no mundo. Olha lá como que está a situação de Israel e da Palestina. Quantas crianças morrendo de fome. Olha como está a situação da Rússia e da Ucrânia. Quantas pessoas morrendo. Tudo isso fruto do egoísmo dos líderes, que nada mais são que o reflexo da nossa sociedade. Enquanto existir o egoísmo, ainda vai existir guerra, ainda vai existir conflito, ainda vai existir briga por política, briga por religião. Tudo isso só vai desaparecer do mundo. Obrigado, hein? Tudo isso só vai desaparecer do mundo quando nós conseguimos deixar o egoísmo para trás. E é fácil? É lógico que não. Se fosse fácil, a gente não precisaria viver inúmeras encarnações para conseguir. Bastaria uma única vida e a gente conseguiria se tornar menos egoístas. É uma das coisas mais difíceis. É a gente se despir do orgulho e do egoísmo. É as duas chagas da humanidade. Quantas vezes a gente não briga com alguém justamente pelo orgulho ferido? Porque aquela pessoa falou alguma coisa que feriu o seu orgulho e em vez de relevar e de perdoar, o que você faz? Você vai para a briga. E tudo isso retarda o nosso progresso. Kardec, ele deixou claro, né, no Livro dos Espíritos, que nós temos 5
todos os mundos são habitados, né? Isso a gente sabe. A gente só não encontra vida em outros planetas porque os mecanismos que a ciência dispõe são para tentar encontrar vida próxima da nossa. E cada planeta é habitado com um corpo diferente, com uma biologia, uma química diferente, e por isso somos incapazes ainda de encontrar vida em outros planetas. Mas no Livro dos Espíritos, Kardec deixou claro que todos os planetas são habitados. E todos fazem parte de uma hierarquia universal, que é composta por 5 escalas de mundo. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Ou seja, todo esse monte de planeta que tem aí no universo, que a gente até perde a conta, né? O que a gente conhece do universo, mas todos esses planetas, eles estão em alguma dessas 5 escalas, tá? Em alguma dessas hierarquias. E a Terra está onde? A gente está aqui, ó. Provas e expiações entrando na regeneração. A gente está começando o processo de regeneração. A gente ainda não é um planeta regenerado. Porque se a gente fosse um planeta regenerado, a gente já não estaria vendo guerras mais, não estaria vendo desacordos. A gente está entrando na regeneração. É um processo lento, um processo gradual. A gente está começando a entrar nisso daí. E sabe quantos anos tem o planeta Terra? 4,8 bilhões de anos. Ou seja, a gente caminhou 4,8 bilhões de anos para ainda estar mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Ou seja, a gente ainda está mais perto de primitivismo do que em mundos celestiais. Isso mostra a quantidade de vidas que são necessárias para que nós nos tornemos um espírito purificado e tenhamos a oportunidade de reencarnar em mundos felizes. A gente vai chegar lá. Jesus, numa passagem dele, ele falou assim: vocês poderão fazer obras tão grandes quanto a minha, ou até maiores. O que ele quis dizer com isso daí? Que todos nós um dia vamos atingir o nível celestial que Jesus já tinha atingido lá atrás. Quando ele veio aqui para a Terra, reencarnar aqui, ele já era um espírito celestial. Quando ele decidiu governar a Terra, ele assumiu esse compromisso como um espírito celestial. Só que a gente ainda tem que passar por regeneração, a gente ainda tem que passar por mundos felizes para só então nos tornarmos um espírito puro e celestial, que aí sim a gente tem essas missões de sair governando outros mundos, de ajudando outras humanidades. E ele já tinha atingido isso daí. Ele veio aqui para deixar a mensagem dele. Mas todos nós vamos chegar lá. Cedo ou tarde, a gente vai chegar. Como? Nos esforçando todos os dias para nos despir do egoísmo, do orgulho e nos tornarmos mais caridosos. Vai ser nessa vida? Provavelmente não. Vai ser na próxima? Na outra? Não sei. Alguns podem ir mais rápido. Vai muito do seu esforço. Tudo depende de como a gente se empenha. Quer um exemplo fácil? Por exemplo, imagina 2 pessoas que decidem começar a tocar um instrumento musical. Nenhuma das 2 teve contato com o instrumento musical. Uma começa a se dedicar de meia hora a 1 hora por dia treinando. E a outra se dedica 8 horas por dia treinando. Depois de 5 anos, quem que vai estar tocando muito melhor? Possivelmente quem se dedicou 8 horas por dia. Ou seja, o tempo que a gente vai chegar a habitar
um mundo melhor, não é igual para todo mundo. Os caminhos são diferentes. Quem se dedica mais na reforma íntima, quem se dedica mais em deixar para trás os maus sentimentos, em buscar a caridade, em buscar o amor ao próximo, vai atingir mundos felizes mais rapidamente. Tudo é treino. E a gente vai errando, mas o importante é quando a gente errar, a gente reconhecer que errou. Mudar a rota e continuar o caminho para acertar. Porque todo mundo, ninguém está isento de erro. A diferença de quem avança mais rápido e quem avança mais devagar é que quem avança mais rápido reconhece o erro e tenta mudar. Quem avança devagar não reconhece o erro, joga a culpa no terceiro, joga a culpa no outro, joga a culpa no mundo, joga a culpa nas circunstâncias, mas não reconhece o próprio erro, não reconhece o que faz ela ter passado por aquela situação ou por aquele erro. Então, quanto mais a gente reconhece e se esforça para melhorar, mais rapidamente a gente vai ter a oportunidade de habitar um mundo melhor. E aí eu falo que tem espíritos que caminham mais rápido, mais devagar, ou na velocidade normal. Ou seja, a Terra não vai passar pelas 5 escalas de mundo, como eu disse. Tem espíritos que vai na mesma velocidade que é o padrão da Terra. Tem alguns que vão mais lento, e esses que vão mais lento, que hoje estão lá remanescentes no crime, traficando órgãos, matando criança, vendendo droga. E esses daí, se eles não se regenerarem, nesse ponto que a Terra já está passando, eles vão ser o quê? Exilados para um mundo condizente com o padrão vibracional deles. Daqui a alguns anos, que talvez a gente não veja, daqui a 100 anos, por exemplo, eles já não vão ter mais condição de reencarnar aqui na Terra. Eles vão ser levados para um mundo que é condizente com o padrão vibracional deles. E quem vai reencarnar aqui? Quem já conseguiu entrar em regeneração. E quem conseguiu superar ainda mais? Quem conseguiu se tornar caridoso de verdade? Quem conseguiu se tornar muito melhor do que a humanidade? E esses vão ter a oportunidade de ascender para outros mundos melhores. Já migrar para mundos felizes. Repara, cada espírito tem o seu caminho. A gente não necessariamente vai ficar no mesmo padrão que a Terra. A grande maioria, sim. Mas alguns vão ascender mais rápido, outros não. Outros vão ficar retardando e vão ser exilados do mesmo jeito que já teve um exílio planetário lá atrás. E assim vai. Os exílios planetários, eles acontecem com mais constância do que a gente imagina. Um bom exemplo disso, que vocês já devem ter se perguntado, e é uma questão que intriga bastante gente. Se a gente pegar no ano de 1920, mais ou menos, a gente tinha cerca de 1 bilhão de espíritos encarnados. Essa era a população do mundo na época. Hoje, a gente está com já passamos, né? Um pouco de 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Ou seja, o crescimento populacional em um século foi de 1 bilhão para 8 bilhões. Ou seja, são 7 bilhões de espíritos que não estavam encarnados há 100 anos atrás e agora estão. Da onde veio? Se a gente vai reencarnando várias vidas, quem viveu lá foi reencarnando. Como que explica esse boom populacional? Da onde veio essa quantidade de espíritos? Vocês já se perguntaram? Se vocês já perguntaram, vai tentar achar a resposta. E a resposta vem de 2 pontos. Uma, entre uma encarnação e outra, nem sempre os espíritos eles reencarnam juntos. E muitos espíritos errantes acabam se juntando em umbrais na Terra e retardando
a sua reencarnação. E a partir dos anos 60, anos 70, houve uma limpeza umbralina. E todos esses espíritos foram trazidos para o mundo para ter uma das últimas oportunidades de reencarnar aqui antes de serem exilados. Deus deu misericordiosamente a última oportunidade para eles tentarem se regenerar, tentarem mudar. E aí já explica esse crescimento. E explica por que aumentou a facção criminosa nesse tempo, por que aumentou a criminalidade, porque quando esses espíritos atingiram a maioridade, ali perto dos anos 80, 90, foi onde começou as facções. PCC, Comando Vermelho, eles já começaram a se aglomerar nas facções que antes era lá do submundo. E juntamente com esses espíritos umbralinos que foram trazidos para a última encarnação, vieram também de outros orbes os espíritos que Divaldo classificou muito bem como índigo e cristais. Ou seja, espíritos que vieram com a missão de tentar elevar aqueles espíritos que também estão reencarnando. Olha a misericórdia de Deus. Junto, ele falou, vocês vão ter a última oportunidade. Só que eu também vou trazer espíritos mais puros para junto de vocês para tentar ajudar. Na última oportunidade, tenta ajudar. E isso explica o boom. Ou seja, a gente teve uma migração planetária recentemente aqui no nosso planeta. Existem muitos espíritos que estão aqui entre nós, que estão vivendo a primeira encarnação, no máximo segunda, aqui na Terra, que vieram com uma missão de orientar, de ajudar a população. E isso explica todo esse avanço que a gente viu nesses últimos 50 anos. Em 1920, o homem estava começando os primeiros carros, andando de carroça, não tinha televisão, não tinha nada. Olha tudo que foi desenvolvido nesses anos. Justamente por quê? Por conta desses espíritos que vieram de orbes superiores, trazendo dentro do conhecimento, da inteligência, toda essa tecnologia. E ajudando a evoluir o nosso planeta. E agora, a gente está passando os últimos momentos antes desse exílio de quem vai voltar para o mundo inferior. E é por isso que a gente está vendo tudo esse turbilhão, a gente está vendo o aumento da facção criminosa se infiltrando em tudo quanto é instituição, a gente está vendo aumento de guerra, a gente está vendo aumento de desentendimento entre as nações, justamente por quê? Porque a gente está passando pela limpeza. Daqui uma ou duas gerações, claro, a gente não vai ver nessa vida, talvez na próxima que a gente renascer, o mundo já vai estar muito melhor. Os bons já vão estar habitando o poder. A criminalidade já vai estar muito menor. Por quê? Porque é a última chance que eles estão tendo. E a gente está junto. A gente entrou junto no meio da bagunça aí. É que nem quando limpa uma casa. Quando você vai fazer uma faxina numa casa. Primeiro não suja tudo, não fica tudo de cabeça pro alto, para depois organizar tudo, deixar limpinho. É isso que está acontecendo nesse momento no planeta. Ou seja, a gente está vivendo uma das fases mais difíceis do nosso mundo. O que exige ainda mais de nós. Exige muito. A gente vive no capitalismo, né? E dentro do mundo capital, a gente tem muita desigualdade social, né? Tem gente rica que tem muito, outros tem muito pouco. E dentro desse mundo capital, a gente vive o dia lutando com as contas, né? O dia lutando contra o dinheiro, para fazer o dinheiro render, para pagar as continhas, falta daqui. E muitas vezes, esse próprio sistema que criou, né? A necessidade consumista, a necessidade de ter mais, a falta de dinheiro, e o próprio sistema que criou isso daí distrai a gente do nosso objetivo. Ele distrai. Porque a gente fica preso nisso daí
e acaba não tendo tempo para nossa reforma íntima, para treinar a nossa caridade, para desenvolver o nosso verdadeiro intelecto. Porque Kardec falou que o verdadeiro desenvolvimento nosso é ancorado em dois pilares: moral e intelectual. A gente vai ter que avançar moralmente e intelectualmente. É assim que a gente vai avançando. Moralmente, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores e ajudarmos a construir um mundo cada vez melhor. E intelectualmente, que é para cada vez mais a gente exercer o nosso papel social, ajudando a sociedade. Cada um de nós tem um talento, um bom em matemática, um vai ser bom em português, um vai ser bom na parte de humanas, outro vai ser bom na engenharia, enfim. A questão é que quando a gente vive lutando contra o dinheiro, a gente não tem tempo, nem condições de poder abraçar uma profissão que a gente ama e falar, é aqui que eu vou trabalhar, porque é aqui que eu vou exercer meu papel social para ajudar a humanidade. E a gente não consegue. Mas, à medida que o mundo evolui, a gente vai conseguir. E aí é onde a gente consegue aplicar o nosso propósito e, ao mesmo tempo, evoluir moralmente. Então, quando ele vem falar sobre o egoísmo, ele justamente vem mostrar que enquanto a gente for egoísta, a gente não vai conseguir melhorar o nosso mundo. Ou seja, é a reforma íntima, é o treino que vai fazer a gente conseguir. E ele continua, que eu vou ler mais um trecho, que ele fala: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que querei crucificá-lo? E, entretanto, deixe que o conduzam ao suplício. Olha só, foi um ato de egoísmo. Foi um ato de egoísmo, por quê? Porque mesmo sabendo que Jesus estava com a razão, para não perder o poder, para não perder o carisma, ele entregou a Jesus. Por quê? Porque a população, emburrecida ainda na época, estava pedindo a crucificação de Jesus. E Pilatos lavou as mãos. Bom, se é assim que vocês querem. E quantas vezes a gente não tem algumas atitudes dessa no nosso dia a dia? Quantas vezes no dia a dia a gente não é Pilatos? Quantas vezes a gente vê numa discussão o lado certo, mas sendo massacrado por uma maioria? A pessoa está sozinha numa discussão e a gente faz o quê? Entra do lado da maioria. Quantas vezes a gente não faz isso pelo egoísmo, para massagear o nosso ego? Repara, como é difícil a gente seguir o caminho que Jesus trilhou, o caminho que ele nos ensinou. Como é muito mais fácil a gente seguir o caminho de Pilatos. E aí, ele fala que é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É vós, apóstolos novo da fé, que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a força e limpar o caminho
das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu novo traje vil, e para isso é preciso primeiro extirpar o egoísmo do vosso coração. Olha que profundo. Se a gente quer mesmo viver no mundo regenerado, se a gente quer mesmo avançar para mundos felizes, primeiro a gente tem que extirpar o egoísmo do nosso coração. Se a gente não tirar o egoísmo do nosso coração, a gente não vai conseguir alcançar isso daí. E eu sei que não é fácil. Eu me julgo ainda um espírito egoísta. Por mais que eu treine todos os dias para me tornar cada vez mais caridoso, volta e meia eu me pego tendo alguma pequena atitude egoísta. É difícil a gente conseguir vencer isso. É difícil a gente conseguir vencer o orgulho. É difícil a gente perdoar alguém que fez um mal para a gente. Tenta imaginar alguém que faz um mal para uma pessoa que você ama muito. Um pai, uma mãe, um irmão, um marido, esposa, filho. É muito difícil perdoar alguém que fez o mal. Quando eu comecei a dar palestra em 2011, fazer 14 anos já, de quando eu dei a primeira palestra. E minha primeira palestra foi em Brotas. E na época eu morava em Jaú. Minha esposa é de Brotas. A gente se conheceu em 2007. Já fazia 4 anos que a gente estava junto, né? E na ocasião tinha uma loja e tinha o seu Milton. Ele, nossa, é uma pessoa fantástica. Eu dei palestra domingo agora lá e tive a oportunidade de rever ele. Fazia muito tempo que eu não ia para Brotas dar palestra. Eu fui domingo de manhã e tive a oportunidade de rever ele. Ele está com 88 anos. E eu conheci ele, que eu tinha uma loja e ele fazia pipoca. Tinha um carrinho de pipoca. Eu contratei ele um dia para ficar na frente da loja fazendo a pipoca e por fim conversando com ele. Falei que eu era espírita, ele era espírita também. A conversa fluiu muito. Ele falou, ele falou, você dá palestra? Eu falei, não. Aí ele falou assim, nossa, você fala bem. Ele falou assim, eu vou te apresentar lá no centro, você vai dar uma palestra. Aí eu fui e dei uma palestra. E esse seu Milton, bom, isso aí eu contei para quê? Para falar da história dele, do perdão. Ele tinha um filho e ele perdeu esse filho precocemente. Não sei a idade, mas precoce. Na idade dos seus 20 e poucos anos ali, ele perdeu o filho num acidente de carro. E a pessoa que foi o culpado pelo acidente, o outro carro, estava completamente embriagada. Completamente embriagada. Que causou o acidente e a morte do filho dele. E aí depois tem um advogado que falou assim, você não vai querer processar, você pode entrar com um processo, com ação, pedir indenização. E ele falou assim, não. Ele foi um instrumento. Isso daí precisava passar. Eu não vou fazer nada contra ele. Eu perdoo ele. Ele falou assim, eu perdoo, porque se eu tive que passar por isso, se meu filho teve, é porque em alguma outra encarnação a gente fez alguma coisa. E essa pessoa foi só um instrumento usado ali para passar, porque ninguém passa do que não tem que passar. E ele teve essa capacidade. Eu fiquei admirado de ver a capacidade que ele teve de perdoar, que eu não teria talvez essa capacidade. Eu tenho 3 filhos. Os 3, eu não sei se eu teria essa capacidade. Eu acredito que não. Se eu teria essa mesma capacidade de perdoar alguém que foi o responsável pela morte de um filho precoce. E ele teve. E eu tenho uma admiração muito grande por ele.
E foi graças a ele que hoje eu estou aqui, que eu dou palestra. Talvez se eu não tivesse conhecido ele, eu não teria começado a minha trajetória como palestrante. E, bom, e aí por fim, né, eu mudei para Bauru. Hoje eu moro em Bauru. Eu mudei para Bauru em 2020, ali perto da pandemia. E dali em diante ficou distante Brotas, né? Ficou mais difícil eu conseguir dar palestra lá de dia de semana. E aí eles começaram a fazer palestra de domingo. E aí me chamaram domingo agora, eu tive a oportunidade de rever, todo mundo revi ele. Tá com 88 anos, tá forte. E eu tenho ele como um exemplo, justamente por causa disso. Pela capacidade que ele teve de perdoar um inimigo. Porque a gente tem dificuldade até de tolerar quem pensa politicamente diferente, quem é de uma religião diferente. A gente tem dificuldade de tolerar as pessoas ao nosso redor, de tolerar uma opinião divergente de um parente, de um irmão, de um pai. Imagine só perdoar alguém que nos faz o mal. É muito mais difícil. Então, sempre quando eu tento treinar minha caridade, eu lembro disso daí. Falo, não, esses exemplos são muito bons na nossa vida, porque eles mostram como a gente ainda está distante da caridade. Quanto a gente ainda tem que se esforçar para ser caridoso, igual esses espíritos já conseguiram ser. É difícil. Mas todo mundo com treino consegue. Foi como o exemplo que eu dei de quem quer tocar, quem quer emagrecer, qualquer coisa que você quer fazer, você vai precisar de treino. Você vai precisar de constância. Treinar por vários dias. E no longo prazo você vai chegar aonde você quer. E o mesmo é a evolução moral. Não vai ser um passe de mágica que a gente vai se tornar espíritos melhores. A gente só vai se tornar espíritos melhores com treino. E isso vale para a Terra. A Terra não vai ser uma catástrofe, alguma coisa que vai do nada acabar com a humanidade e colocar aqui um monte de espírito puro. Não vai. A gente está sempre buscando o caminho fácil, mas não é assim. O que vai fazer a Terra evoluir é todos os espíritos igual a nós treinando para ser melhor. Na medida que todo mundo vai conseguindo treinar, aí lá na frente o mundo vai estar melhor. É isso. Se a gente olhar lá para trás, na época do feudalismo, na Idade Média, que tinha as cruzadas, tinha as guerras, atrás de guerra era muito mais frequente. Se a gente olhar para trás, a gente já vê que o mundo melhorou bastante. Mas ainda estamos longe de ser um mundo melhor, um mundo bom mesmo, né? Só que o quê? A gente foi melhorando gradualmente. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década, encarnação após encarnação. Agora, quando a gente estagna e não faz nada para se melhorar, aí é onde a gente acaba sendo exilado para o mundo inferior, porque a gente estagnou, não está muito preocupado com a nossa evolução. E é isso. O recado que eu queria dar para vocês hoje é justamente esse. É justamente essa importância da gente se despir do egoísmo. Bom, outra coisa, um recadinho antes de terminar a palestra. Eu publiquei recentemente um livro psicografado, As Bandeiras que se Cruzam. E ele fala justamente sobre duas pessoas de ideologias diferentes que tinham que reencarnar nessa vida para ficar juntos. E demoraram um tempo por conta dos conflitos ideológicos. Na verdade, é psicografado pelo Espírito Augusto, que eu tenho, inclusive, uma página no Instagram que eu alimento todos os dias com mensagens que eu psicografo todos os sábados. Chama Mensagens Espíritas 10, quem quiser seguir. E lá sempre tem uma mensagem de caridade, uma mensagem que ajuda
a gente no dia a dia, né? Todo sábado de manhã eu dedico para a psicografia. Eu abracei essa causa fazem 10 anos já. E quem quiser, eu trouxe 3 exemplares. O valor dele é R$60. E 50 fica com a editora e R$10 é a parte do autor, que é o que eu uso para doar para as instituições carentes, centros, crianças que precisam, enfim, a parte que fica para mim. E se alguém quiser ter interesse em adquirir, depois posso também estar dando uma dedicatória. Tá, eu trouxe só 3, se tá aqui. É só conversar comigo depois da palestra. E é isso, pessoal. A mensagem que eu queria estar passando para vocês hoje é justamente a necessidade da gente se despir do egoísmo. Isso a gente só vai conseguir treinando, e para treinar é preciso identificar. Então, olhem para dentro de si, vejam sempre, no final do dia, como que foi o seu dia, como foram as suas atitudes, o que vocês conseguiram mudar. Vejam se tiveram alguma atitude egoísta e mudem, tentem pelo menos. Estão tentando, é treino, né? Tenta uma vez, tenta outra, até que a gente vai se tornar melhor. O importante é que no final da nossa vida a gente esteja muito melhor do que quando a gente iniciou ela. Isso é importante. A gente não precisa estar um espírito puro, um espírito perfeito, porque ninguém aqui vai conseguir virar Jesus Cristo em uma única encarnação. O que você quer é essa? Claro que a gente já passou por várias, né? Mas não vai ser tão simples assim. Mas que a gente consiga ao menos ser melhor do que quando a gente chegou. Que quando a gente partir, a gente esteja alguns degraus acima de quando a gente reencarnou nessa vida. É isso. Meu muito obrigado a todos e até uma próxima.